Porque às vezes é aquilo que eu estava pensando e eu assimilo aquele discurso e eu acabo reproduzindo esse ódio, né? Contra pessoas que convivem com a gente, né? Infelizmente. Então, essa guerra psicológica, a gente tem que estar bem atento. Porque quando não ganha uma eleição com propostas, eles ameaçam. E o medo, ele é o que você falou, Lila. Tem empresários que pensam como a gente, pensam como você, mas não têm a coragem de se manifestar por medo. E daí você está numa cidade que, infelizmente, eu sou obrigada a falar, parece que tem dono. E esse cara dessa cidade, ele tenta controlar, né? Vamos falar assim, tenta controlar todo mundo que vive em redor dele. E daí os pequenos às vezes cedem. Não consegue se expressar. São personagens, né? Exato. Eu vejo assim, esse sujeito que a gente está falando é um personagem, né? Vinculado a uma figura física mesmo, né? Que para mim se assemelha muito a um palhaço e que é manipulador, porque ele manipula. E não só manipula na forma como ele está, como ele faz um cerceamento do pensamento crítico com os próprios trabalhadores, né? E é um empresário que, do ponto de vista econômico, elimina todos os pequenos negócios, por exemplo, na cidade de Balneário Camboriú, onde você tem 3 lojas desse sujeito que acabou com o comércio de Balneário Camboriú. Então, eles vivem sobre, meu aspecto, uma mentira, fazem uma pressão psicológica grande, porque capacidade para pensar a economia eles não têm, até porque ele sonega boa parte dos impostos. Então, a gente o que me parece também que a gente precisa refletir é como gente que nós sempre pensamos tão queridas, pessoas que a gente ama. Da família, às vezes, da né? família. Exatamente. Como entrou. Do mesmo grupo, né? Da minha Exato. família quase inteira. E que tem um sistema por trás, que é um Sim. sistema poderoso, que influencia o modo de pensar. Né, que influencia o modo de pensar, porque a narrativa é sempre a mesma e eles não saem desta narrativa. Então, me parece que a educação, voltando de novo para o processo educativo, é uma educação que desconstrói essas narrativas e que consiga fazer com que a gente enxergue pelas múltiplas perspectivas um mesmo fenômeno. Né? Se a gente tem o absurdo de falar em terraplanismo, quem imaginou esse retrocesso? Quem imaginou nós termos que falar do óbvio? Idade média, né? Idade média, Na né? saúde nem se fala, né? Porque assim, o retrocesso foi, né, Nas terrível. A vacinas, né? negação Nas das vacinas, Da vacinas. ciência, remédios né? não comprovados, né? Enfim. Da Então, ciência. é assustador o que a gente vive e aí a necessidade das pessoas entenderem que as escolhas que elas fazem politicamente podem piorar esse caso ou não, né? Então, a gente sempre negou que o país é um país racista, né? Morre o último a No se livrar da entanto, servidão. quando você tem... Exato. No entanto, quando você tem uma política de cotas, é que a gente vê o povo se revelando, tipo, não quero negro do meu lado, né? Mas eu acho que é isso, que a política que a gente defende de inclusão, a política, ou nesse sentido do progressismo, ou do feminismo, que é um feminismo solidário, ela encontra esses personagens que dominam a cena política da nossa região, sobretudo, e a gente vai precisar fazer um enfrentamento durante e após as eleições, né? Com outro tipo de diálogo, com essa gente querida, com essa gente que a gente ama e que a gente pode resgatar. Vou voltar lá o Edgar Morin mesmo pela via da humanidade, né? Da civilidade para um outro caminho. Com certeza. Não dá para bater de frente, entende? Tem que ter o tempo para ouvir e para dialogar, porque não são pessoas ruins, são pessoas que receberam um tipo de informação, né? Porque assim, ó, quando que teve comunismo no Brasil? Nunca. Exatamente. Quando que se fechou a igreja no Brasil? Agora eles estão com as Agora, atitudes dele exato. intimidando padres, né? É eles, entende? Confundindo o que é censura, né? Exato. A gente Confundindo nunca o que viu é isso. confundindo. Reproduzir fake news, Reproduziu, tipo assim, tem que se fazer a lei em quem reproduz fake news. Aí agora eles estão confundindo a lei sendo aplicada com censura. Isso não existe, sabe, gente? Com certeza, Absurdo. É o absurdo, né? Também me deparei durante esse período
com uma moça, mas como é que vai censurar lá um meio de comunicação? Vem cá, amiga, eu vou te chegar na tua casa e chamar você de tudo, falar e chamar você de tudo nas redes sociais. O que tu vais fazer? Não, vou botar um processo contra você. Então é isso que a gente está discutindo. Não é censura. É porque você tem que, pelo menos, pelos teus atos, né? Pelo que tu vai falar. Porque senão daqui a pouco é olho por olho, dente por dente. Né? O discordar do outro não tem que me impedir de agredir, né? De agredir. Ou com palavras, ou fisicamente. Ou fisicamente, claro. Ana Paula, num país com tantos desafios, né? E num estado que a gente, às vezes, não enxerga tantos problemas, qual vai ser a tua primeira ação no próximo mandato aí na Câmara Federal? Já pensou? Primeiro, me preparar para assumir, Marisa, um congresso, infelizmente, onde muitos deles se elegeram e que são de uma forma muito agressiva, que são pessoas que eram para dar o bom exemplo para a sociedade, evitar a agressividade, mas o debate de ideias. E vai ser um desafio conviver, né, com essas diferenças. As diferenças a gente sabe conviver, mas a gente não se preparar e se blindar para que a gente não possa também ficar igual a eles. Porque eu acordo todo dia de manhã e eu tenho que exercer a bondade, porque o lado animal de cada ser humano a gente também precisa controlar, e eles não estão controlando. Então, o maior desafio lá será esse debate que a gente vai fazer num congresso. Espero que a gente tenha um governo, né, com o presidente Lula, e que a gente possa conviver com os diferentes através sempre do debate, através do diálogo. Mas eu acho que aqui Santa Catarina ela ficou também sem nenhuma ação do governo federal. Eu sempre pergunto, né, para os meus adversários, não inimigos, mas qual foi a obra do governo Bolsonaro nesses últimos anos em Santa Catarina? Ninguém conseguiu me citar nenhum. Eu ia perguntar, né, se alguém conseguiu apontar uma obra. Não, eu geralmente, sabe, Lili, eu pergunto 5. Daí eu já vou baixando 4, 3, 2, 1. E daí tu desarma as pessoas e elas começam a pensar, a refletir, e não teve nenhuma. Até uma rodovia, que é muito importante na nossa região, ele tirou recurso. Teve corte de verba. Todos, cortes de verba. Falo da educação, da saúde, da infraestrutura. Quando eu penso que os empresários, precisa de infraestrutura, poxa, mas o governo passou 4 anos e não fez nenhuma obra de infraestrutura em Santa Catarina. Mas aí, tu sabe o que eu tenho percebido também? Enquanto tem essa cortina de fumaça, dessas mentiras todas, do comunismo, fechar a igreja, eu acho que a gente está perdendo muito. O governo está tirando muito. Acabado com aquilo que eu defendo, que é o Sistema Único de Saúde, que atende a nossa população. Houve um corte agora, recentemente, para as pessoas portadoras de câncer, da prevenção e tratamento de câncer, da farmácia básica. Então, esses desafios elevar aí os anseios do nosso povo, né, para aquela casa de leis, fazer o debate fraterno, né, e reconstruir o nosso país, que infelizmente o desafio maior é que a gente possa se abraçar novamente, debater novamente e fazer a reconstrução dessa nossa democracia, jovem democracia, e nós não perdermos mais, né? Incentivo à cultura, que também houve um boicote muito grande. Os comitês da cultura vêm aí, isso, finalmente. Né? Isso. Então, não vou ser sozinha, né? A gente leva aí um mandato, não é individual, é um mandato coletivo, aberto a sempre fazer esses enfrentamentos naquela casa de leis. Estou preparada para isso.